tirando a região serrana, que vale dizer também, pessoal, é uma vergonha que aconteceu depois depois da tragédia na região serrana. Quem falar de boa gestão nessa parte de Secretaria de Obras ali, porque perderam, Alexandre, você sabe disso, se quiser eu passo o grupo, a quantidade de recursos federais que foram perdidos, porque passaram 2 anos e não conseguiram nem licitar, nem levantar projetos. Um descaso gigantesco com aquela população. Então eu acho que ali para a região serrana era necessário um arranjo específico para alavancar tudo, a indústria, o que tem potencial de turismo, porque de fato a insegurança também ainda é muito grande, a insegurança é muito grande. A região que vivia muito também do peso do turismo ali. Bom, senhores, era isso, vamos abrir para o outro bloco. Vamos lá, o segundo bloco aí, pessoal. Vai, vamos fazer assim, vamos lá. Boa tarde, senador. Vamos juntar mais assuntos. Boa tarde, deputado Felipe Recurso. Boa tarde, companheiros e companheiras. Meu nome é Alvino, eu sou da cidade de Nilópolis. Trago aqui um abraço do vereador Trembom, seu amigo. Claro, Marquinhos Trembom. Senador. Trembom. Trembom. É um restaurante que ele tinha lá, Trembom. Senador, a minha preocupação é na violência. Depois que o nosso governador implantou as UPPs na cidade do Rio de Janeiro, porque só tem UPPs na cidade, Nilópolis passou a ser um parque de diversões da violência dos bandidos. Por ser divisa do Rio de Janeiro, e nós temos lá um morro em Anchieta, que se chama Chapadão, lá nós não temos mais tranquilidade. As igrejas são assaltadas todos os domingos, carro, a violência cresceu muito. E eu gostaria de saber do senhor a respeito do que se pode fazer dentro desse esquema das UPPs. Muito obrigado. Obrigado, Alvinho. Aqui, Eduardo, aqui na frente. Eu também estou aqui. Aqui, Eduardo. Eliseu, vamos lá. Eliseu, eu queria saber qual a sua opinião sobre a Superdia, que se pretende manter a Superdia, quais são as políticas para ela. E a respeito de educação que você falava, eu não sei muito como é que se desliga o seu governo, o governo do PT. Então, o governo pensa em ProUni, SISU, e a gente tem um ensino técnico aí com 50% de evasão, um apagão tecnológico pela frente, empresas que se instalam em cidades sem que se faça uma avaliação vocacional dessas cidades. Vocês querem receber essa empresa aqui? Como é que você pretende então se desligar de tal maneira de um governo federal que pensa em universidade, sendo que somos um estado que tem total carência de curso técnico? Então, são 2 perguntas aí. Eliseu. Dulce, de novo, Dulce, deixa os outros perguntar. Estou querendo fugir só um pouquinho dessa coisa temática. Não, agora aumentou o tema. Agora Pois é, então vamos lá. Senador, temos segurança, temos aqui educação. tá. Eu não faço diferença, também pessoal, entre o helicóptero do governador e o jatinho da FAB, que também de vez em quando passeia carregando personalidades por aí. Então a minha pergunta é em relação à sua visão sobre o PMDB. E termina complementando, se o Pezão cabe de ser o vice. Como é que essa é uma especulação que está pronta, se não serve para governador, se serve para vice. Eu quero para política também. Exatamente. Produz depende do sapato, se cabe. Ele que tem que nos dizer, estou curiosa, estou querendo saber, porque realmente avalio o PMDB como uma peça que a presidente Dilma considera parceirão, né? Não são os grandes amigos. Então vamos lá. No Estado tem causado muito problema para a gente. Radamés. Olha, bota o som aí, Rada. Alô? Alô, opa. A minha pergunta, mais ou menos na linha da Cruz, é que eu lembro que nas últimas eleições foi muito importante a história do alinhamento político. O governo federal, estadual e municipal, tudo na mesma, no mesmo bloco, né? O Lindbergh foi prefeito de Nova Iguaçu e
Costa foi um prefeito sem governador. E ele é um governador que vem pelo PT e vai ter que ficar com o Eduardo Paes por mais 2 anos aí, que é PMDB, que está cheio de planos para as Olimpíadas. Ó, agora, a Copa ele não pega um pedacinho. Não, nem pega a Olimpíada. Pega a Olimpíada. É importante mesmo essa história de alinhamento? Ou isso é bobagem, Edilberto? Mais uma ou duas perguntas aí, pessoal. Vamos lá. Aqui. Deixar ligado. Referente à campanha, você foi líder estudante, inclusive eu tomei aquela pitada. Você não tem medo de fazer campanha e apanhar na rua? Também porque as manifestações estão na rua. Olha, vamos parar, voltamos a você. Você é primeiro do próximo bloco. Pode ser ou quer? Quer ir? Não, posso ser depois, Tá, no próximo bloco começamos contigo, senador. Olha, Peraí, desculpe falar aqui o pessoal de Rio das Cruzes, o pessoal de Búzios que chegou lá também, vem. boa. Olha, primeiro sobre violência, isso que o Alvino falou está acontecendo. Então, muita gente que fala aqui vive só numa parte do Rio de Janeiro, mas houve de fato uma migração de bandidos e grupos armados para a Baixada Fluminense, para São Gonçalo. Isso é uma realidade. E as pessoas, Niterói, e as pessoas estão tomando um susto. Eu volto a dizer, aquela situação da senhora lá, que nunca tinha visto isso, e agora os caras chegam. O que é que eu acho que é um problema do Rio de Janeiro como um todo? Das políticas públicas aqui no Rio. Eu diria o seguinte, estou começando a estudar o estado do Rio de Janeiro, mas tem alguns números que é o seguinte, é como se fosse Robin Hood às avessas. E o povo consegue perceber isso. Então, cada cidadão, eu sinceramente, eu acho que o Estado tem que ajudar, tem que ter uma prioridade por quem mais precisa, pelo povo mais pobre, pelo povo trabalhador. Eu acho que ao fazer isso, investimentos em todas as regiões, ao equilibrar, você melhora para todo mundo. Estou convencido disso. Bangu, Campo Grande. Bangu, só 10% dos moradores de Bangu trabalham naquela região. Quando eu falava do desenvolvimento econômico, de investimentos, que você... Os números da segurança pública, por mais que a gente defenda o PP, porque é importante lembrar como é que era no passado. É como se as favelas fossem consideradas territórios inimigos. Você entrava, a polícia entrava, dando tiro lá, matava um traficante, alguém morria de bala perdida e saía. Era a ausência completa do Estado. Então eu quero primeiro defender essa lógica. O Estado tem que entrar e tem que dominar todas as áreas, e esse tem que ser o objetivo estratégico. Agora, algumas coisas não dá para aceitar, porque todo cidadão é um cidadão. Você não pode ter o cidadão da classe que mora numa região de classe média alta e o cidadão de outra região com serviços públicos de baixíssima qualidade. Então, como você justificar, por exemplo, no Leblon é um policial para 156 habitantes. Como você diz a pessoa que mora em São Gonçalo que é justo quando ele tem lá um policial para algo em torno de 1.800? Não, 1.800. Não, eu tenho os números. É 1.800 ou 1.700 ou 1.900. Eu tenho dividido por batalhão. Como você justificar para pessoa que mora em Nova Iguaçu, tem um 20º batalhão ali, de ter um por 1.700? Como justificar para Campo Grande que é um para 1.600? Entendeu? Isso parece que é normal, mas é em tudo. Se você pega em tudo, investimentos culturais. Na questão da cultura a gente tem que discutir orçamento territorializado também. As opções culturais, investimento, também é uma concentração gigantesca em todas as áreas do Estado. Eu, sinceramente, Conde, se eu posso dizer o seguinte, eu quero que a minha candidatura seja a candidatura de uma causa, de um projeto. E é um projeto de melhorar a vida do povo mais pobre, do povo trabalhador. De equilibrar esses investimentos nessas regiões todas. De olhar o Estado de uma forma igualitária. Né? Acho que há no Rio, eu já respondo um pouco, até quando você falava do alinhamento, quando falou de Olimpíadas, acho que aqui há uma corrida ao oeste completamente insana. Há uma corrida Barra, Recreio, Bandeirantes, completamente insana. E, infelizmente, a lógica das Olimpíadas, onde o legado das Olimpíadas foi
muito importante foi quando você recuperou áreas degradadas e os centros. O centro do Rio de Janeiro, esse é o espaço de articulação metropolitana. É onde a pessoa de São Gonçalo, da Baixada, aqui, é onde você tem. Mas não, a gente vai numa corrida em direção a Barra, ao Recreio, numa concentração de investimentos enlouquecida para lá, e tem um pouco mesmo que o Freixo nisso fala com razão, da cidade do é que a gente sabe o peso das incorporadoras, das grandes empreiteiras, que aquele é o grande zona de expansão do Rio de Janeiro. E isso é um equívoco. Se tem um consenso entre os urbanistas do mundo, é que é preciso adensar as cidades. Que é um erro gravíssimo você espalhar. Porque ao espalhar, nós temos que fazer mais investimentos públicos, mais construção de escola, mais construção de posto de saúde. E sabe o que está acontecendo nos últimos 10 anos? São Cristóvão perdeu 15% de sua população. Está indo para onde? Está indo para lá. O subúrbio do Rio de Janeiro, se não tivermos um plano de recuperação do subúrbio do Rio de Janeiro, e eu acho que os trens da Supervia virando metrô, isso pode ser importante, porque significa a reurbanização de todas aquelas áreas, também nós vamos transformar o subúrbio do Rio de Janeiro numa grande favela. Nova Iguaçu está perdendo população também grande. Então tem uma lógica das incorporadoras, dos negócios, que o crescimento é para lá, mas isso é um crime, é um equívoco no Rio de Janeiro. E aí a gente vê tudo é para Barra, o Ponte. É o metrô para Barra, é BRT, é tudo. E as pessoas concretamente veem que aqui tem um desequilíbrio. Tem um desequilíbrio. Então eu diria o seguinte, se tem uma coisa que me anima nesse projeto é ser candidato de uma causa, de tentar melhorar a vida desse povo trabalhador que está sofrendo preso nos transportes coletivos, que o filho fica doente e não tem onde levar. Eu acho que esse é aquela coisa que nos dá paixão para enfrentar uma batalha maluca como essa, que é uma guerra que nós temos que enfrentar, para ganhar a eleição e para governar. E eu acho que aqui não tem jeito. Nós temos que ter uma política. Hoje, a sensação que nós temos é o seguinte: nós temos as UPPs para algumas regiões e não temos uma política para as outras regiões. O debate que a gente tem que fazer verdadeiramente é o seguinte: temos condição de levar o PP para todo o Estado? Quanto custa? 4 bilhões? Com 4 bilhões você consegue chegar a UPPs nas principais comunidades e em todo o Estado do Rio de Janeiro? Ou vamos dizer, não é um projeto viável imediatamente? Então, qual é a outra política para você reduzir desigualdades e números como esse que eu apresento aqui? É esse o debate que nós temos que fazer. Acho que tem questões que são importantes. Eu estou apresentando um projeto no Senado Federal, que é a desmilitarização da PM. Desmilitarização da PM. O projeto Luiz Eduardo Soares nos auxiliou na construção desse projeto. É um projeto que eu não quero me aprofundar aqui, porque eu tenho que responder muitas perguntas, e de fato reforça a lógica da polícia comunitária, mas também divide responsabilidades também com municípios. Por que no Brasil você não pode ter uma polícia municipal? Aqui no Rio de Janeiro eu te digo, Conte. Em Macaé também, Eduardo, que tem dinheiro, se você puder fazer essa divisão de responsabilidade, eu digo a vocês com certeza que nós podemos universalizar as UPPs. Você fazendo esse trabalho em conjunto também com municípios, para você não precisar daquele contingente só de homens da polícia militar. Aqui mesmo se não seja aprovada a desmilitarização, como você diminuir o efetivo de policiais usando também outros efetivos, guardas municipais, mesmo não no serviço de enfrentamento, porque o trabalho da polícia nessas comunidades não é só o trabalho do enfrentamento, que é daquele trabalho inicial, tem um trabalho de articulação ali comunitária também. Então, Ovinho, eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que a gente tem que ajustar a política de segurança. Defendo o PP, mas não pode ser da forma que está hoje. Nós temos que ajustar e temos que equilibrar mais aqui. Sobre a Supervia e a educação... Hein? Superdir. Eu estava pensando que você estava... Supervia, Supervia.
Superdi, quer dizer... Superintendência de Direitos Coletivos e Difusos. Sobre biorromofobia... sim, desculpa. Esse Superdi, eu não conhecia o Superdi. Você sabe que acontece isso muito comigo no Senado? Chega alguém e diz, Lindbergh, como é que você vai votar no PL 486? Pessoas que, as categorias que trabalham com número na cabeça do projeto, qual é o PL 486? Eu acho o seguinte, a gente tem que ter uma postura clara e dura na luta pela democracia, pelo direito de todos, na luta contra a violência. Eu fui prefeito de Nova Iguaçu, existia uma violência muito grande. Assim que eu assumi a prefeitura de Nova Iguaçu, teve uma chacina na Baixada Fluminense que mataram 31 pessoas. Olha, engraçado, no meio dessas 31 pessoas tinham 3 travestis que mataram. No meio dessa selvageria toda ainda teve uma lógica selvagem e preconceituosa no meio também. Os travestis não tinham como escapar disso. Então eu vou ter sempre uma política nessa área muito clara de defesa dos direitos. Não é correto falar direitos das minorias, dos direitos. Eu falava da minha filha, a defesa da diversidade é algo que eu quero levar sempre. Agora, sinceramente, eu acho que está faltando um ponto de equilíbrio. No PL 122, lá no Congresso Nacional, que estava faltando um ponto. Havia condições de construir uma proposta mais consensuada em todos os setores. Porque tinha um ponto ali que criava uma grande polêmica, que era entre os setores evangélicos, que era o pastor não poder falar no culto. Eu acho que se existisse um esforço, Conte, poder falar no culto suas posições nisso, eu acho que se existisse um esforço, se desarmasse mais os espíritos aqui, eu acho que tinha condições de aprovar um projeto extremamente avançado aqui no país. Mesmo com o aumento de morte, aumentou em 40% de morte. Não, mas eu estou falando para aprovar esse projeto. Eu acho que é um projeto tão importante que criminaliza todo tipo de prática de violência contra o homossexual. Só que hoje fica um impasse lá e esse projeto não está conseguindo tramitar. Eu acho que se excepcionalizasse a posição do direito do culto, eu acho que tinha um caminho, eu não sei detalhes, tinha um caminho para passar, entendeu? Eu confesso que eu fico, esse é um tema, engraçado, defendendo todos os direitos da pessoa, das minorias e tudo. Eu também não gosto de um outro debate que existe, eu acho que tem exagero dos dois lados. Eu também não sou daqueles que acham que o que vem dos evangélicos, porque tem uma coisa aqui na classe média também contra os evangélicos, e eu discordo de várias posições, mas eu fui prefeito de Nova Iguaçu, Conte, eu sei que o trabalho e a importância, às vezes, das igrejas, em tudo, no trabalho social, na vida comunitária. Eu sou um brasileiro nesse sentido, eu me incomodo com essa radicalização de ambas as partes, de ambas as posições. Eu acho que havia caminho para nós construirmos uma lei dura contra a criminalização, contra qualquer coisa que fosse preconceito, que fosse violência, né? Que desarmasse um pouco essa guerra, que é uma guerra que eu não gosto, uma postura de exageros misturados. Eu acho que, resumindo, eu acho que tem um caminho intermediário por aí. Você poderia então repensar a Superdi, cancelar o governo? Não, manter. Vamos manter. Acho que é um trabalho bem feito que está aí, né? Tem que manter. E você pode contar comigo e dizer o seguinte, eu que fui prefeito de Nova Iguaçu, que tem uma relação lá com todo o movimento organizado LGBT, que eu vou ter sempre uma postura muito clara e firme, lutando contra qualquer preconceito, contra qualquer ato de violência contra homossexuais nesse estado do Rio de Janeiro. Agora, sinceramente, eu acho que tem posições radicais dos dois lados. Eu acho que tem um caminho para a gente institucionalizar uma política de combate à homofobia mais clara nos países. É essa a posição. Porque eu estou vivendo isso lá no Senado. Então, eu não sei detalhes, mas eu sei que eu acho que haveria esse caminho. Em relação a esse apagão tecnológico que você fala, eu acho que o governo do PT tem muitos acertos, tem muitos problemas. Mas na área da educação, eu acho que nós tivemos avanços. Eu acho o ProUni um avanço. Eu acho o REUNI um avanço.
Eu acho a política de cotas, sei que é polêmico, um avanço. Né? Eu acho um avanço. A gente começa a ver política de cotas, eu sei que o que eu estou falando aqui é muito polêmico. Muitos de vocês vão discordar de mim. Mas a gente dificilmente encontra um médico negro no país. Dificilmente. Né? A partir de agora, essa política de cotas, a gente vai ter uma cota de 30 estudantes negros. E eu acho que nós vamos ter daqui a 10 anos a primeira leva de médicos negros, filhos de trabalhadores. E eu acho que teve esses avanços. Tem essa abertura para E eu vivi isso claramente também em Nova Iguaçu, isso, o filho do trabalhador tendo possibilidade de entrar na universidade. Em relação à questão do apagão tecnológico, você tem razão. Mas é aquilo também que o Lula fala. Ele, em 8 anos do governo dele, dobrou as vagas no ensino técnico federal, mas é muito pouco. A Dilma lançou o Pronatec, mas que não está chegando na ponta como deveria.